Muito boa noite, meus caros amigos do Travessia. Bem, estamos começando mais uma aula remota, né? Vocês sabem que a primeira gravação eu fiz, mas não foi gravada, descobri ao final da gravação. Nós estamos gravando pela segunda vez, tudo para facilitar o seu trabalho aí e o seu entendimento. Bem, estamos na terceira aula, aula de número 3, né, da disciplina de Geografia, e dando continuidade ao que a gente viu na aula passada, vamos começar hoje com palavras de Rubem Alves que tem a ver com a nossa aula. Bem, dando continuidade, vamos lá. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Olha aqui, coisa interessante. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Bem, gente, o que é que isso tem a ver com a aula de hoje, né? Essa é a pergunta que vocês devem estar fazendo. Bem, diz aqui que as palavras, né, só têm sentido se for para melhorar, ver o mundo melhor, melhorar os olhos, melhorar a visão. Mas que sentido é esse? Né? Então eu pergunto, nós sabemos que a geografia, né, estuda o espaço modificado pela ação humana. Estuda o espaço, né, os espaços que foram modificados pela ação humana. O espaço natural que foi modificado pela ação humana. E eu pergunto a você, por exemplo, o seu bairro é um espaço que foi modificado pela ação humana, correto? E se foi modificado pela ação humana, eu pergunto a você, você vê esse bairro? Você procurou melhorar esse bairro? Qual a sua relação com esse bairro? Como a ação humana modificou ou agiu sobre o teu bairro? Como esse bairro ganhou essa cara que ele tem hoje? Não é? Teu bairro tem sistema de saneamento? Em que aspectos esse sistema de saneamento contribui com a vida dentro desse bairro? Em aspectos, não é? Que aspectos ele influencia? Como foi que esse sistema chegou ao bairro? Que figuras contribuíram para isso? Tem pavimentação no seu bairro? Você já viu alguém ou alguma associação de bairro ou algum morador desenvolver alguma ação buscando a pavimentação? Ou você sabe pelo menos por que não tem pavimentação no seu bairro? E como isso contribuiria para a acessibilidade, por exemplo? Seu bairro tem posto de saúde? Você consegue enxergar seu bairro com as necessidades dele? Ou você consegue enxergar seu bairro, o que ele influencia na sua vida? Que aspectos do seu bairro, né, diretamente influenciam ou modificam a sua forma de pensar? Já parou para pensar sobre isso? Então, gente, estudar o conhecimento, ele tem que se transformar em ação. A geografia, ela estuda o espaço, a relação do homem com o espaço, mas também não é só estudar para constatar, é apontando, né, entregando também formas, apontando formas de melhorar, de agir diretamente para modificar esse espaço, né? Melhorar essa relação. Então, quando a gente fala de que é importante, né, ver o mundo de uma forma melhor, melhorar os olhos, quer dizer que é importante você enxergar, se apropriar, enxergar esse espaço que você interage, né, que você convive, que você faz parte, mas agir sobre esse espaço de forma a torná-lo mais harmônico para a convivência social, né, e para a sua convivência também. Então, a gente viu na aula passada que o espaço geográfico, subir demais aqui, que o espaço geográfico ele pode ser entendido como um espaço modificado pela ação humana. Né? Quando a gente vê essa figura aqui falando sobre densidade do povoamento, a gente observa que se fala sobre densidade, está falando sobre as áreas mais, né, populosas do Brasil. E a gente observa aqui que quanto mais escura a cor,
né? Mas há uma concentração de pessoas. E aí eu pergunto a você, bem, a geografia trouxe esse dado aqui, essa informação da densidade demográfica, né? Mas assim, a partir dessa informação, outras curiosidades são geradas. Por que as pessoas, que elementos, que fatores fizeram com que as pessoas, por exemplo, na região Nordeste e Norte, se concentrassem mais no litoral? A gente observa que quanto mais próximo ao litoral, quanto mais na faixa leste, mais populosa é a região, é o espaço. Quanto mais vai adentrando no país, mais vai ficando menos populosa. A região sudeste aqui é a região mais populosa. Temos a região sul também bastante, né, povoada. Mas que elementos contribuíram para isso? Será que foi o clima? Né? Será que foi o relevo? Será que foram aspectos econômicos? Né? Aspectos políticos? Importante observar isso, porque a mola é quem rege, é quem manda. Então, como a gente pode atuar entendendo esses mecanismos, como eles agiram, né? E a gente pode atuar no nosso meio. Então, a aula de hoje, né, ela fala sobre os diferentes níveis de análise do espaço. Aula número 3. O que significam os níveis ou dimensões do espaço geográfico? Vamos a essa definição aqui, gente. O espaço geográfico possui diversos níveis ou dimensões. Então não temos só um espaço geográfico. Por exemplo, a casa é um espaço geográfico, né? É um espaço que sofreu diretamente a intervenção do homem. Mas não existe só a casa. A casa não é num espaço, no nada, não é? No meio do nada. A casa faz parte, está contida em outros espaços. Por exemplo, a casa ela está em um bairro, outro nível, né? Outro nível, outra dimensão, né? Então, diz aqui que o espaço geográfico possui diversos níveis, casa, bairro, município, né? Que são representados pelas escalas geográficas. Nossa casa, nosso bairro e município onde vivemos representam uma dimensão menor do espaço, ou seja, dizem respeito ao nosso lugar, o espaço mais próximo de nós. Mas temos outros espaços, né, do qual estamos contidos que estão mais distantes. Então tem aqui, ó, níveis e dimensões do espaço geográfico. Então temos aqui, para ficar de forma mais clara para vocês, né, eu estou aqui, estamos vendo aqui na representação. Então vamos imaginar a casa. A casa é um espaço geográfico? Sim. É um espaço construído, né? Era um espaço natural, o homem foi lá e modificou esse espaço e construiu a sua casa. Ela é toda é um espaço delimitado, as paredes delimitam essa casa, né? Então dentro dessa casa é um espaço que tem relações pessoais, né, particulares, diferentes de outros ambientes, de outros níveis, né? Então as relações que se estabelecem dentro pessoais, por exemplo, dentro de uma casa é diferente das relações de outro nível, como por exemplo do bairro, por exemplo de outro município ou do município, né? Então esse nível, essa dimensão de espaço, ela tem características, né, particulares. Então isso aí é um nível, a casa é um nível. Para modificar uma casa, eu preciso de muita coisa. Há muita dificuldade nisso? Claro que não. Há em termos, né? Por exemplo, se eu quiser modificar uma parede da minha casa, eu posso? Posso. Se eu quiser a disposição dos móveis, eu posso modificar de certa forma com facilidade? Sim. Agora, vamos imaginar outro nível de espaço, né? O bairro. Eu posso modificar o meu bairro com a mesma facilidade? Não. Porque aí entram outras relações. O bairro tem a área privada, as casas, né? Áreas privadas, mas também tem a área pública, uma praça, um posto de saúde, né? Então temos aí o bairro já é um nível de uma outra dimensão, né? Que também tem relações diferentes. Nunca a relação de uma casa vai ser igual, as relações interpessoais serão iguais às de um bairro. Esse bairro, por exemplo, uma casa é igual a outra casa? Não, tem especificidades, obviamente.
Um bairro é igual a outro bairro? Também não. Cada bairro traz suas características, né, relacionadas que estão relacionadas à sua questão, a questões econômicas, a questões culturais, né, a questões ambientais também, sociais. Então, quando vamos imaginar a gente entrando no Recife, para ficar mais distante. Recife, todo mundo conhece. Então, Recife tem bairros. Ao você adentrar num bairro, mais próximo do centro, por exemplo, você vai verificar que a sua condição econômica. Então, você, ao verificar que esse bairro é dotado de ruas asfaltadas, né, de diversas escolas ou cursos de inglês, ou verificar que esse bairro também é dotado de uma rede de farmácias, de praças, não é? A limpeza urbana, a acessibilidade. Então você vai perceber que existem aspectos econômicos, culturais, né, e políticos, dentre outros, que agiram sobre a construção daquele bairro. Mas que aquilo foi construído ao longo do tempo, né, e foi montado ao longo do tempo, tem toda uma história, né, e foi se modificando aos poucos. Né? Se a gente vai, por exemplo, para Olinda, ali na Sé, a gente vai também ter uma outra visão. Já é um bairro com características muito particulares. Então, a gente viu que a casa é um nível geográfico, o bairro é outro, mas o bairro está dentro de um município, que já é outro nível, que por sua vez está dentro de um estado, que por sua vez está dentro de um país, e por sua vez dentro do continente, e assim vai. Então é importante a gente perceber que a geografia faz esse recorte dos níveis, para que possa fazer uma análise também melhor. As escalas geográficas representam diferentes níveis, como eu falei aqui para vocês, de análise do espaço. Então, para analisar em diferentes níveis, porque tem suas especificidades, sendo fundamental para compreender as complexas relações entre sociedade e natureza. Então, por exemplo, eu coloquei uns exemplos aqui para que fique mais prático para vocês compreenderem. Exemplo: considere os limites de sua casa e a maneira com que estão dispostos os objetos em seu interior. Vamos considerar assim. Eles refletem a forma como sua família procura organizar o espaço domiciliar, em função de suas necessidades. Então, ao organizar a casa, essa casa toda vai ser montada de acordo com as características e necessidades da família A ou da família B. Vamos considerar outro espaço, o bairro. Agora o bairro. Deixa eu subir aqui para ficar mais visível. Subiu muito, só um momentinho. Considere outro nível, o bairro. Já outro nível, outro espaço, né? Sua casa está situada nele e sofrendo diretamente as ações, as suas influências. Claro, a casa vai sofrer todas as influências do bairro. O bairro, outras famílias atuam e estabelecem relações entre si, bem como entre os espaços domiciliares, que são privados, e os espaços públicos, como ruas, praças, escolas, entre outros. As regras são outras, mas estão interligadas, de modo que um sofre influência do outro. Não é? Considerando agora a posição do seu bairro em relação à cidade. Observe fatores como renda, infraestrutura, violência, perspectivas. Então, cada bairro, não sei se vocês observaram, vamos imaginar a cidade do Recife, né? Então, cada bairro ele vai estar relacionado, né, com a renda, né? Essa renda vai interferir diretamente na vida das pessoas que moram naquele bairro. A infraestrutura vai revelar esse fator econômico. A violência também tem relação com o bairro, porque, por exemplo, vários fatores vão interferir numa maior ou menor violência. Esses fatores estão interligados, né? Por exemplo, um bairro plano é diferente de um bairro, por exemplo, numa montanha, por exemplo.
acidentado, não é? Porque aí a questão da acessibilidade vai interferir na acessibilidade, vai interferir na violência. Então, todos esses aspectos, né, têm que ser considerados. Então, os processos de análise são qualitativamente e quantitativamente diferentes dos que ocorrem na sua casa ou no seu bairro. Então, veja, a forma de analisar esse espaço da cidade, né, é diferente da forma de analisar o seu bairro. Tanto qualitativamente, falando de qualidade, como falando de quantidade. Então é diferente, por isso que esses espaços têm esses níveis diferentes. Analisar a casa exige uma determinada forma de análise. Analisar o bairro é diferente, analisar as cidades são diferentes, assim como analisar países. Não é? Então, dando continuidade ao nosso raciocínio, vemos aqui essa outra parte que fala apenas uma consideração, porque aqui e não ali, é apenas uma reflexão. Que tem a ver com essa questão, gente, de a gente observar aí no mesmo bairro essa diferença gritante. Não é? Temos aqui de um lado uma realidade dentro de um mesmo bairro e temos aqui outra realidade. E a gente observa que é um bairro, isso não é tão comum assim, os bairros mantêm uma certa similaridade, né? Uma certa composição, mas essa imagem chamou a atenção. Qual foi o processo de formação? Que elementos contribuíram, né? Que elementos políticos, que elementos econômicos, que elementos, né, contribuíram para que essas duas realidades tão diferentes, né, se formassem? Quais as relações que são estabelecidas aqui, que esse espaço se estabelece dentro desse espaço, de análise desse espaço, e que relações se estabelecem aqui? Que regras existem aqui e que regras existem aqui? Qual a forma do Estado atuar aqui e qual a forma do Estado atuar desse outro lado? Será que são iguais? Né? Será que, como se, por exemplo, a assistência é dentro de um mesmo bairro, mas como seria a assistência, por exemplo, a questão vamos colocar aí, do saneamento desse lado e desse lado? São questões que a gente precisa observar estudando o espaço, né? Estudando os níveis, como é que ele foi estabelecido, como é que as pessoas atuam, como é essa relação das pessoas que moram aqui entre si e entre as instâncias de poder. Tudo isso são questões muito relevantes que têm a ver com a geografia, né? Então temos aqui o duplo movimento que fala da condição espacial e consciência espacial. Então é importante conhecer as condições do espaço para que possamos ter uma consciência espacial. Essa consciência já é a nível de atuar diretamente dentro desse espaço. Porque não basta conhecer, é importante que você tenha consciência, que você tenha condições de atuar diretamente nesse espaço, modificando esse espaço. Não é? Outro aspecto que está falado lá no conteúdo de vocês, que está destacado, é a questão da velocidade das mudanças. Pense nas mudanças em seu município. Pensou? Agora em seu estado, no Brasil, na América Latina e no mundo. Com todos os avanços da ciência e da tecnologia, em cada um desses recortes, né, vamos imaginar o estado como recorte, o bairro como recorte, o município como recorte. Todos esses recortes desses espaços geográficos, as mudanças ocorrem com velocidades diferentes. Então, por exemplo, uma mudança da minha casa é bastante simples e possível de fazer. As ações e os entendimentos também são bem menores, mas uma ação no meu bairro, né, uma modificação nesse espaço que chamamos de bairro, já vai exigir outra dinâmica, outras ações. Por exemplo, a atuação eu não posso atuar sozinho diretamente no meu bairro. Então eu vou precisar mais de uma ação coletiva, né? De muitos outros elementos. Por isso que a velocidade das mudanças, nesses recortes, ela acontece de forma bastante diferente. Então tais diferenças permitem que a compreensão
que se compreenda a união entre espaço e tempo na extensão e na duração dos processos naturais e sociais. Então, é importante que essas diferenças permitam que você possa compreender, né, a união entre espaço e tempo na extensão e na duração dos processos. Então, veja que serão diferentes, né? Esses espaços terão também tempo, exigirão tempo de atuação, de ações que atuem sobre eles diferentes, para mudanças. As mudanças ocorrerão em tempos diferentes. Bem, dito isso, temos a aula de número 4. A próxima aula fala de meio ambiente. Gente, como é um tema, né, analisei a aula e é um tema mais propício a vocês, é um tema de conhecimento de vocês, eu resolvi não comentar, para que o vídeo não fique muito grande, né? E coloquei aqui nessa aula um vídeo curtinho falando sobre elas, sobre esse conteúdo, só de 12 minutos, só falando sobre o meio ambiente, como é uma questão que vocês já estão bastante já familiarizados. Eu resolvi não estender muito a aula. Vamos para as questões. Vocês vão assistir esse segundo vídeo, né, que é um vídeo curtinho falando sobre o meio ambiente, que é a aula 4. Eu falei sobre a aula 3. Vamos falar agora sobre a aula 4. Tem esse vídeo. Tem um conteúdo na sequência, o conteúdo que eu coloco aqui, uma explanação bastante simples sobre o conteúdo, bastante clara também, vocês vão ler. E no final temos aí o exercício, a atividade, melhor dizendo, que é composto de 3 questões bastante pessoais e bastante específicas. A gente viu que a gente falou do nível, de um dos níveis que a gente mais falou aqui foi o bairro, não é? E as 3 questões versam sobre o bairro. A primeira delas diz o seguinte: pensando o seu bairro como espaço geográfico que é, cite uma ação humana ou uma obra que possa modificar esse espaço positivamente, né? Pense em algo que o bairro precise muito. Então você conhece o seu bairro, então você vai citar algo, alguma obra, alguma ação que possa ser feita, que você gostaria que fosse feita, né? E que modifique, vai apenas citar a ação que seu bairro precise, uma ação que modificaria esse bairro positivamente. Pode ser algo que outro bairro tenha, que o seu bairro não tenha, algo que seu bairro realmente precise. Bem, dito isso, você vai para a segunda questão, né, que tem a ver com a primeira, porque se você citou algo que seu bairro precise, eu quero saber agora que ganhos, o que é que seu bairro vai ganhar com realmente acontecendo isso, que realmente ele ganhando essa obra ou essa modificação que você sugeriu. Então, que ganhos você acredita que a ação sugerida por você acrescentou ao bairro? Então, ganhando isso que você sugeriu, essa ação ou essa obra, que ganhos sociais, culturais, econômicos, acessibilidade, você que vai dizer, que ganhos o seu bairro teve, né, com essa sugestão sua? Vamos supor que ele ganhou, então, que ganhos? E o terceiro, cite uma forma de colaborar com o meio ambiente, tanto no recorte da sua residência, ou você pode falar do bairro, já que a gente deu destaque, né, a esse espaço geográfico. Então pode ser tanto no espaço geográfico da sua casa, como no espaço geográfico do seu bairro. Você que vai dizer. Então eu quero que você cite aí uma forma de colaborar com o meio ambiente, algo que geralmente as pessoas ignorem, as pessoas não façam. Então, gente, essa foi a aula de número 3 e 4. Né? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido. Qualquer coisa eu vou estar aguardando vocês aí, qualquer dúvida no WhatsApp também, no meu site. Uma boa noite, boa resolução.